Gente, como vocês estão aí? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Faz muito tempo que eu não gravo vídeo, mais de um mês eu acho, e eu tenho muitas coisas para falar. Eu fiquei pensando nesse tempo, meu filho nasceu, Vicente, tá tudo bem? Obrigado por todas as mensagens de parabéns e coisas e tal, e enfim, tá tudo certo. Só não estamos dormindo, mas tá tudo bem. Então, eu fiquei pensando algumas coisas, alguns vídeos que eu queria gravar, fui fazendo uma fila e é um problema isso, porque eu vou pensando vídeos e tendo ideias e coisas, e acaba que eu não gravo, aí um vídeo se mistura no outro. Então eu resolvi começar assim, já começar a falar uma coisa que eu tive pensando e que tem muito a ver com autoescrita, tem muito a ver com coisas que a gente conversou. A gente já voltou a fazer live da autoescrita e que bom assim, porque eu também estava sentindo muita falta de fazer as lives. E tem uma coisa que eu fico pensando, se você não conhece a autoescrita é um processo de pesquisa de você mesmo, que se utiliza da psicanálise, da neurociência afetiva e da narrativa. E tem as práticas da autoescrita e tal, e tem as lives todos os sábados, que eu já voltei a fazer também, que eu vou tirando as dúvidas das práticas. Se você quiser conhecer o percurso da autoescrita, eu vou botar o link aqui, mas está na descrição também. E é muito legal, assim, faz um ano já que a gente está fazendo essas lives aqui no canal, já foram 49 lives, tipo, milhares de pessoas já passaram por esse processo da autoescrita, milhares mesmo. E eu acho muito massa, assim, fico muito orgulhoso de conseguir fazer isso, de conseguir continuar. É tão difícil hoje em dia conseguir continuar as coisas. Para mim é difícil também, de manter as coisas assim no meio do caos que a gente está vivendo. Mas me dá uma sensação muito, muito feliz assim de estar fazendo alguma coisa que talvez ajude alguém. Não, que eu sei que ajuda as pessoas, na verdade. Eu sei. É muito legal isso, essa impressão, essa sensação. Bom, mas uma questão que aparece muito na autoescrita, em muitos textos que eu recebo, nos meus atendimentos, em geral também, a gente tem essa tônica que é a ideia do abandono, né? A impressão de abandono, as narrativas de abandono. A gente tem muitas narrativas de abandono, todos nós, eu acho. Ou, enfim, me diz aí se você não tem nenhuma narrativa de abandono, pode ser interessante ouvir também, se não tiver nenhuma. Mas, e eu sempre me intriguei com essa ideia e tento entender de onde que vem essas narrativas, porque eu não acho que isso seja diretamente ligado ou causado por abandonos reais necessariamente. Acho que às vezes a gente tem abandonos reais, né? Quando eu falo abandonos, eu não estou dizendo de abandonos necessariamente amorosos, não é isso, não, tá? De finais de relacionamentos, estou falando de abandonos parentais, de abandonos de amigos, ou de abandonos de si mesmo, que também são uma modalidade de abandono. Mas essa sensação de que você foi abandonado, de que algo foi rompido e que você ficou ali meio a ver navios ali, numa coisa de tentar catar uma corda que cortaram, né? E isso me intriga muito, assim, de onde que vem essa sensação? Por que tem gente que tem isso tão forte? Tem gente que vê abandono em tudo e tem gente que não, né? Isso é uma coisa que para mim é uma questão. Sempre foi uma questão e na autoescrita isso foi virando mais uma questão. E também em quem eu acompanho, com quem está comigo em trabalho de atendimento, também é uma questão de tentar entender assim, por que isso se dá. E aí, bom, dizendo tudo isso, eu tenho um filho de 1 mês agora, tenho 2 filhos agora, né? Então um de 8 anos e outro de 1 mês e nesse momento 4 dias. E é muito interessante porque nesse sentido eu sou pai de 2 pessoas e eu sou 2 pais assim também, né? Eu não sou o mesmo pai para essas 2 crianças, eu acho, e eu tento entender como é que eu era o pai que eu fui no nascimento do Martim 8 anos atrás, 8 anos e pouco atrás, e o pai que eu sou agora pro Vicente é diferente, e acho que isso tem tudo a ver com essa questão do desamparo, né? Essa relação com as figuras parentais. Eu sempre falo isso, eu falo muito disso, né? Mas eu falo muito isso da perspectiva da criança em relação à mãe, né? Vamos dizer assim, da gente como criança, né? E hoje eu queria falar um pouco, não exatamente da perspectiva da figura parental, mas tentar entender o que é que faz essa impressão de desamparo se transformar numa narrativa de abandono. Porque eu acho que uma coisa não está necessariamente implicada na outra. Mas vamos pensar um pouquinho sobre isso. E vocês me falam o que vocês acham e vamos ver se a gente consegue chegar a algum lugar. Eu acho que talvez possa bater algumas coisas aí. Bom, primeira coisa, né? A palavra desamparo. É uma palavra que me intriga, porque a gente vem ao mundo, não sei se vocês já tiveram filhos ou não, ou enfim, mas quando a gente nasce ali, aquela coisa, tem um grau de fragilidade que é total, né? Se você não tiver amor, cuidado, contorno, amparo, vamos dizer assim, você simplesmente não sobrevive, né? E, bom, isso para
para os humanos muito fortemente, mas eu acho que para os filhotes em geral, dos mamíferos em geral, mas para os humanos muito, porque a gente nasce prematuro, por assim dizer, né? E a gente tem uma infância, um período de dependência total muito grande, né? Que vai se apaziguando, mas que é, a princípio, muito grande. E então, nesse momento, a gente precisa do outro, né? A gente precisa do outro, de fato. E se a gente está aqui para contar a história, quer dizer que a gente teve o outro, né? Quer dizer que esse outro rolou. Mal ou bem, de alguma forma, rolou. Essa mãe, esse pai, enfim, essas figuras aí que deram conta de você, qualquer que seja a sua estrutura familiar, de alguma forma, se você está me ouvindo falar aqui, se você é capaz de articular linguagem de alguma forma, de algum jeito, por mais toscamente que a gente seja às vezes capaz de articular linguagem, rolou alguma coisa, né? Alguém te amparou. Então, isso é uma coisa que eu falo sempre também, várias vezes, quando a gente tem com pacientes, assim, por exemplo, que tem uma carga muito negativa, de muita raiva, muita frustração em relação às figuras parentais, eu falo, algum amor teve aí, porque senão você não estava aqui contando essa história. Algum amor, algum amparo, né? E isso tem, quando a gente fala nos nossos sistemas afetivos aqui, se você não sabe o que é isso, tem que ver esse vídeo, que são 7 afetos fundamentais, vou botar aqui, mas está na descrição também. Esse momento aí é o momento do encontro desse desamparo, vamos pensar melhor sobre isso já, mas com a figura do cuidar, né? Com a necessidade afetiva de cuidar. E aí aqui, desse outro lado, quando a gente fala do vínculo, no encontro do vínculo, a gente estaria falando da necessidade de ser amado e a necessidade de cuidar. Então, a necessidade de ser cuidado, a necessidade de cuidar. Só que essa necessidade de ser amado, no princípio, é muito diferente dessa sensação de necessidade de vínculo que a gente tem me parece, tá? Eu não sou bebê, mas eu vendo lá agora. Mas é muito distinta dessa necessidade de vínculo que a gente tem na idade adulta, assim, né? Que vai causar o pânico da separação, o desespero da separação, né? Que é tão frequente, né? Que eu sempre digo que o pânico está ligado a essa ruptura não sou eu que digo, muita gente diz, mas dos sistemas de vínculo. Mas, então, voltando aqui para essa sensação inicial de não estar amparado, né? De ser totalmente dependente nesse sentido. O que o Freud chama lá no Inibição do Sintoma e Angústia, desse desamparo primordial, desamparo originário, enfim. Eu acho muito interessante que a gente use a palavra desamparo, porque desamparo supõe, veja só, olha que legal, desamparo supõe que existe um amparo. O desamparo é a negação do amparo. Então é como se o amparo a negativa do amparo é o desamparo, né? Então é como se o natural, o normal, a base, o núcleo desse estado seja um amparo, né? Como se fosse um amparo. E o desamparo é o desvio disso, né? Só que a gente nasce em desamparo, né? A gente nasce... E aí eu fico pensando se tem uma palavra melhor para isso. Você teria, né? A gente não nasce em desamparo, a gente nasce numa total carência de alguma coisa, numa total falta de contorno, numa total falta de capacidade. E as traduções são muito legais. Em português é desamparo, né? Em inglês é helplessness, que é a condição de falta de ajuda. Mas, de novo, ajuda é como se a ajuda fosse o natural e a falta de ajuda fosse essa inversão da coisa que é. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Essa inversão que me parece estranha. Em alemão, eu não falo alemão, mas eu, enfim, sei qual é a expressão do Freud. Hilflosigkeit, né? É isso, acho que é isso. E essa expressão, o Hilf, é ajuda, é parecido com o inglês, né? Helplessness. Mas losig, não sei como é que se pronuncia, tem a ver com perder, com a perda. Então é como se você tivesse perdido a ajuda. Só que você não teve ajuda ainda quando você nasce, entendeu? A não ser que se a gente considerar o útero, né? Então, a língua já diz de uma inversão, como se a gente considerasse que o natural fosse ter ajuda. E não tê-la perdido, né? Como se a gente considerasse que o natural fosse ter o contorno. E em francês é impuissance, que é impotência, que traz uma outra ideia, mas também como se é a negativa da potência. E se você olhar um bebê recém-nascido, ele não tem condição de nada. Ele tem potência no sentido da filosofia, de potência e ato. Quem manja de filosofia, uma coisa que está em ato é uma coisa que está realizada, e uma coisa que está em potência é uma coisa que pode vir a estar em ato. Então, nesse sentido, um bebê é plena potência. Ele pode vir a ser muita coisa. Mas não potência no sentido de eu sou potente, né? Que a gente fala. Assim, especialmente nos nossos delírios contemporâneos de potência, assim. E de deslimite. Mas, bom, estou tergiversando o negócio aqui para dizer o quê? Que essa condição
de desamparo que a gente desse vazio, né, dessa falta total, dessa carência total, que a gente chama de desamparo, ou seja, tem uma negação na língua dessa própria condição, que é como se fosse assim, estou em desamparo, como se fosse um amparo, fosse que precedesse o desamparo. Tem um outro termo que eu acho muito bom para a gente pensar, que é o Dasein, do Heidegger, né? Quem saca aí de filosofia de novo, o Dasein, que é o ser aí, ou o estar aí. Eu tinha um professor de filosofia da linguagem que traduzia isso por estar jogado aí. A condição do ser, da existência, ou da presença. Tem algumas traduções que traduzem por presença, do estar aí. Estar jogado aí. Eu acho bom essa ideia de estar jogado como se fosse uma coisa jogada. E quando você vê assim um bebê assim saindo ali, é jogado mesmo, é assim uma coisa muito mágico, mas ao mesmo tempo muito, né, totalmente desamparado, pela falta de uma palavra melhor, né? E aí, o interessante disso, para chegar onde eu quero chegar nessa narrativa de abandono, necessariamente, se estamos aqui, nós recebemos um amparo, né? Porque existia do outro lado lá uma figura com uma necessidade de cuidar, que a gente pode chamar de amor, né? Mas na nossa perspectiva aqui a gente está falando da necessidade afetiva de cuidar, mas que a gente poderia traduzir por amor, o amor parental. E aí essa figura, de um jeito ou de outro, ela amparou, ela contornou, ela deu alguma coisa, ela deu leite, ela deu comida, ela deu alguma coisa, deu calor, né? Ela cuidou de alguma forma, porque você sobreviveu. Então a gente sabe disso. Necessariamente a gente sabe que você sobreviveu, então você teve algum cuidado. De alguma forma, por pior que seja a história. E aí, com isso, você então, já que você não formou memória desse período, né? Porque você não faz memória episódica dos 3 primeiros anos de vida, você não formou memória disso, você então entende que isso aí tá dado, né? Que isso é assim. Você não pensou, cara, e aquelas noites que minha mãe não dormiu, caramba, que loucura e tal e tal. Você começou a formar memória, a registrar coisas, quando essa condição de cuidado já não era mais necessária, dada, né? Quando essa mãe ou esse pai começam a falar, cara, eu não aguento mais essa criança, eu não consigo mais, vai lá você... Quando o amor não é mais incondicional nesse sentido, porque no começo o amor é, tipo, o Vicente pode me bater e tal, e coisa, cuspir na minha cara, assim, que eu não vou falar, cara, não, assim não dá mais, bom, assim tudo tem limite pra mim. Eu não vou falar isso porque ele não tem nenhuma condição civilizatória de lidar com essas coisas que a gente pensa que são os limites do amor, as condições do amor. No primeiro momento não tem condição do amor, depois o amor passa a ser condicional. E aí a gente começa na nossa fantasia de criança a pensar que aquele abandono que está acontecendo é por conta de algo que a gente está fazendo, e a gente começa a se culpar, né? E a gente começa a se sentir inadequado, né? E isso, eu já falei muito disso aqui. E, bom, isso tem... E se quiser ver um vídeo que pode ser legal, é o Entendendo seu relacionamento afetivo, Entendendo seu relacionamento abusivo em 19 minutos, sobre a relação com a mãe, tá aqui. Mas eu já falei sobre isso em muitos lugares. Mas, enfim, então, nesse momento aí dos 3 para 4 anos, esse amor para de ser incondicional, né? Ele vai se alterando, ele vai gerando uma série passando por algumas condições, ele vai se condicionando a algumas coisas, algumas regras, e aí a gente começa a experimentar momentos de não amparo total, que são necessários, que vão acontecer com todos nós, né? E que na verdade já aconteceram antes, né? Já, em alguns momentos você foi de alguma forma deixado de lado, às vezes mais, às vezes menos, né? E o importante é perceber que não é uma mãe que deixou mais de lado que vai gerar um filho que tem mais narrativa de abandono. Não é. Isso eu posso dizer para vocês com certeza. Tem gente que foi muito mais deixado de lado, mas que tem menos impressões de abandono. E essa é a minha questão. Por que será, né? Por que será? Mas o ponto é que aí nesse momento aqui, nesse segundo momento, a gente começa a construir os nossos episódios de abandono. Esses que vão entrar na autoescrita tão frequentemente nas sessões de análise. Os episódios de abandono, né? Eu fui deixado, minha mãe fez assim, minha mãe falou que não queria, minha mãe falou que não me amava, minha mãe falou que preferia não ter tido filho, minha mãe falou que eu era um erro na vida dela e tal e coisa. O meu pai foi embora com outra pessoa, essas histórias, assim, não tô sendo bem simplista, assim, falando bem do clichê, mas vocês entendem. E aí a gente começa a desconstruir uma noção fantasiosa que a gente tinha de centralidade no universo, de totalidade do amor e de incondicionalidade do amor, que é necessária para a gente existir. Então, nesse sentido, essa sensação do amor incondicional ela é necessária para a gente sobreviver, né? E o que vai desembocar numa narrativa, numa impressão narcísica de você ser o centro do universo. Mas você sente que você é o centro do universo no começo. É claro, também todo mundo sente, tem que sentir, porque você não pode ser empático com 1 ano de idade, assim.
assim, até os primeiros processos de empatia, na verdade, cerebrais começam aí, mas enfim, estão entendendo o que eu quero dizer, no sentido narrativo moral, pensar sobre o outro como bebê não dá. Os processos de empatia, de reconhecimento do outro começam exatamente aí, entre o 8º, 9º, 10º mês, mas isso é outro assunto. Mas que tem a ver com isso, né? Que você começa a perceber, é necessário perceber o outro para sacar como é que você faz sua mãe ficar perto de você. E a partir daí você começa, bem devagarinho, a experimentar os ires e vires e perceber isso. Na verdade, antes até. Mas as narrativas de abandono vão acontecer só depois. Os episódios de abandono. E aí é muito interessante, porque o que me parece? E agora, como pai de novo e lidando com a Flor como mãe e com narrativas de mãe, porque você começa a acompanhar grupos e tal, e de pessoas partilhando essas narrativas. A pergunta como é que o desamparo, né, e o amparo vira uma narrativa de abandono, assim. E eu acho que, e é isso que eu queria dizer para vocês hoje, esse vídeo talvez seja sobre essa questão. Por que algumas pessoas, né, experimentam essa narrativa de abandono de maneira tão intensa e outras não? E repito, eu acho que isso não tem a ver necessariamente com reais abandonos. Pode ter, pode não ter. Isso não tem a ver necessariamente com você ter sido olhado, cuidado ou não. Mas o que me parece, então, que necessariamente, como eu estou dizendo, todo mundo passou por uma situação de amparo e depois se viu enganado, né? Você falou, então não era o centro do mundo, na verdade tudo aquilo não era e tal. Mas me parece... Isso tem tudo a ver com os nossos relacionamentos na idade adulta, com os nossos relacionamentos, vamos dizer assim, abusivos, tóxicos e tal, que quanto mais essas figuras parentais estiveram culpadas e se sentindo insuficientes e se sentindo erradas e insatisfeitas com a própria parentalidade ou com o filho como projeção de si mesmo, narcisicamente falando, né? Então, quanto mais essas figuras, por exemplo, tentaram fazer mais do que aguentavam, né? Ou se esforçaram mais do que deviam, estavam intranquilas em relação a isso, mas elas fizeram esse esforço para além da conta delas, muitas vezes. Isso é só uma maneira de olhar, tá? Para além da conta delas, projetaram ali muitas coisas que elas não conseguiam cumprir, né? E de expectativas e de identificações com essa figura, com essa criança. E incapazes de dar conta disso, porque é extenuante e tem desvios e tem fraturas nessa relação mãe ou pai, bebê, filho e tal. Elas estouraram a panela de pressão depois, né? Então, eu acho que o mais frequente das narrativas de abandono e das relações muito terríveis com os pais tem a ver com pais que fazem mais do que conseguem, que cobram demais de si mesmos e, por conseguinte, demais dos filhos, ou o contrário, que esperam que os filhos sejam mais do que eles acham que eles são, que são filhos, esses pais que são filhos que não se sentiram suficientes, então não se sentem pais suficientes também, então fazem uma série de demandas sobre si mesmos que não dão conta de cumprir e que depois descarregam em cima desses filhos coisas que não são da conta deles, né? Então, muito mais do que um pai menos presente ou uma mãe menos presente, é uma mãe que tenta, por exemplo, ser presente demais e tenta esperar demais desse filho e se desaponta com ele e se desaponta consigo mesma e que descarrega nele toda essa frustração dela mesma como mãe ou dele como filho, como rebatimento dessa mãe narcisicamente falando, né? De como que esse filho não é bom o bastante porque eu não sou bom o bastante, então, né? Então eu achava que meu filho ia ser incrível, mas eu percebo que ele não é, logo eu não sou incrível, então, né? Então eu não sou uma pessoa, eu não sou extraordinário. Então esse filho, então é uma coisa que vai se seguindo, porque é uma coisa que a gente esquece muito, né? Esses nossos pais, eu no caso pai agora, também são filhos, né? Também foram filhos, também são inseguros, também estão tentando provar alguma coisa, também estão esperando uma série de coisas. E aí, neste momento, quanto mais inseguros eles estão, quanto mais insatisfeitos eles estão com as próprias figuras deles na vida, quanto mais distantes eles estão dos ideais, dos eus deles mesmos, né? Como a gente fala muito aqui, vai ver o ideal do eu se você quiser. Quanto mais que o ideal do eu está distante do ideal do eu deles está distante de quem eles conseguem ser, mais aquela experiência é traumática. E aí a intranquilidade dessa experiência é o que gera exatamente o que a gente chama de ambivalência, né? Um pai que é muito presente, de repente briga e tal e não aguenta, né? Uma mãe que está ali, é super atenta, mas também é ultra agressiva num outro momento. A intranquilidade, né? Essa intranquilidade que já dá para ver agora, né? Quando eu tento dar conta de querendo ser um pai perfeito pro Vicente e tal, e fico exausto, e eu falo, não, eu não preciso ser esse pai assim, eu tenho que fazer o quanto eu conseguir fazer,
né? E ele vai sobreviver, ele vai, né? Ele vai, tem a flor, tem uma, vai dar certo, mas eu não preciso provar nada para ninguém. Se eu me ponho essa tarefa de provar alguma coisa para alguém, eu vou fazer mais do que eu aguento e eu vou me frustrar comigo e me frustrar com ele, né? E isso vai me fazer condicionar esse amor depois de uma maneira mais perversa, talvez, mais estranha, talvez, mais insatisfeita, mais rancorosa. E aí vai gerar nele uma impressão mais intensa de abandono, né? Então, de repente, meu pai era tudo e tal, e tal, e tal, e de repente ele me trata assim, ele me fala desse jeito, ele rompe comigo assim, ele me cobra isso tudo que eu não sei de onde veio, porque justamente antes, na fase do amparo, o desamparo, o primordial, o que seja, nessa fase de amor, era incondicional o amor, né? E depois esse amor passa a ser, olha, eu te dei tudo isso e você não é capaz de me dar nada de volta, você não é um filho bom o bastante. Então, a gente começa a experimentar com esses pais narrativas de abandono que a gente segue, né? Então a gente só consegue perceber esse abandono, é isso que eu quero dizer. A gente só consegue perceber esse abandono. Mas me digam aí, vocês que têm, quem tem aí narrativas de abandonos com as figuras parentais, não estou falando necessariamente de abandono, vocês entenderam, né? De pai ir embora, mãe ir embora. Mas esses episódios, minha mãe fez isso comigo, minha mãe me falou aquilo, minha mãe me julgou, minha mãe me disse que eu não sou boa o bastante, que eu não sou organizada, que eu não sou capaz, que eu não sou isso. Quanto que vocês acham que disso pode ter a ver, né? Não necessariamente com o desamor dessa mãe por você, que é o que a gente pensa, né? Ela não me ama, o que eu fiz de errado para ela não me amar, né? Não necessariamente com isso, né? Não necessariamente com o que você tem de errado que essa mãe não te ama, né? Mas simplesmente, ou talvez por um outro lado, talvez não simplesmente, mas mais complexo, quanto que ela cobrou dela, quanto que ela esperou dela, quanto que foi projetado nela mesma, em mim, né? De expectativa de quem ela tinha que ser e de quem eu tinha que ser para formar alguma coisa, que gera esse arrependimento, né? Que gera essa espécie de rancor dela, de desagrado comigo, de desconforto com essa situação na qual ela está, essa mãe. Quanto que talvez isso tenha a ver com o que ela esperou dela, o que ela construiu dela e o que ela tentou fazer que ela não conseguia, e uma culpa que talvez ela possa ter sentido tantas vezes, né, por não conseguir ser a mãe que ela queria ser. Eu sei que várias vezes não é fácil olhar assim, né? Você fala, não, minha mãe é uma cretina, uma louca e tal, ou meu pai é um abandonador. Não para quem acha a mãe incrível, porque tem esse outro lado, né? Mas para quem fez essa desconstrução, assim, várias vezes o mais fácil é falar, cara, minha mãe é terrível. Minha mãe é uma pessoa péssima, minha mãe é narcisista e tal, tudo bem. Mas quanto que dá para pensar que esses episódios de abandono tinham a ver, na verdade, com essa pessoa tentar fazer mais do que ela conseguia, ou esperar mais de si, ou ligado a isso, com um descompasso entre quem ela gostaria de ser e quem ela conseguia ser, quem ela imaginou que ela poderia ser na vida dela, e como que esse filho quebrou essa imaginação, como que esse filho real, que é você, né, quebrou essa construção do filho ideal que ela ia ter, por exemplo. Enfim, para a gente começar a pensar sobre as nossas narrativas de abandono na vida, as nossas cenas, nossos episódios de abandono, acho que é bom fazer esse caminho, assim, de entender quanto que esses episódios de abandono, na verdade, tem a ver com uma quebra de uma fantasia de total amparo que a gente tinha e tinha que ter nessa primeira infância. Para a gente pensar. Semana que vem a gente fala mais, vamos ver se eu consigo gravar outro vídeo. Eu vou terminar de falar isso aqui, vou lembrar outras coisas para falar. Tem várias coisas para falar, na verdade, e sobre as nossas coisas na vida. E que vem dessa, talvez, que tem uma ligação muito direta com esse primeiro momento. Mas, bom, me digam aí o que vocês acham disso tudo que eu falei, do desamparo, e se existe alguma expressão que seria melhor, na opinião de vocês, para essa condição original. E a gente se vê semana que vem. E a gente se vê na autoescrita. Quem quiser, quando eu terminar de falar, vai aparecer aqui o percurso da autoescrita. Você vai lá olhar e a gente se encontra lá no sábado, tá bom? Tchau, gente. Obrigado. Até já.